Bom dia, pessoal. Desculpem as interferências aqui, quem faz ao vivo sabe como é que é. Estamos aqui hoje para tratar de um tema muito importante, os impactos da RDC 964. Então, para tratar desse tema, nós trouxemos três especialistas aqui, e melhor que eu apresentá-los é os mesmos se apresentarem. Então, vamos lá, nosso convidado especial, professor Rafael Ciríaco Cabral. Bom, vamos lá. Sou o Rafael. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou entusiasta aí desse tema, o quanto que eu me animo em discutir sobre isso. Estou aí há 10 anos praticamente na cascata de P&D analítico, principalmente. E é isso. Vamos lá, vamos discutir um pouco. Acho que tem bastante assunto. Trouxe até uma colinha aqui de tanto assunto que a gente tem para discutir. E vamos lá. É isso aí. Nosso sócio cofundador aqui, Marcos Trapoli. É um prazer estar com todos vocês. Sou o Marcos. Estou também na cascata de desenvolvimento de medicamentos, trabalhando com métodos indicativos de estabilidade há quase 15 anos. Desde o início da 53 já venho trabalhando com ele. A gente vai fazer um formato bem legal aqui de discussão, focado somente em perguntas. A gente tentou ter acesso às perguntas antes. O Fernandão só liberou agora de manhã para sacanear a gente. Não é Tem que ir fácil. no modo Mas hard. vamos lá, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Vai ser um prazer aqui discutir esse assunto com vocês. Muito bom. Maravilha. Vai lá, Paulo Agora eu Vitor. vou me apresentar aqui. Eu sou o Paulo Vitor, eu sou cofundador do TQF, junto com o Fernando e o Marcos. Eu já trabalho na indústria farmacêutica há cerca de 13 anos. Já trabalhei muito com a RDC 53, já fiz bastante degradação. Agora a gente está se atualizando aí com essa nova resolução, né? Essa atualização. E eu vim contribuir aqui com o tema, né? Não tanto quanto meus dois companheiros aí, especialistas, mas eu tenho um pouco a falar também, com base na minha vivência. Você tem muito a falar, Paulo. E por fim, eu sou o Fernando Pugliese, sou cofundador do ITQF, trabalho com extraíveis e lixiviáveis e nitrosaminas hoje. Há 18 anos atuando como químico, 8 anos trabalhando na indústria farmacêutica. Então vamos começar, pessoal, que temos muito a discutir aqui. Então nós dividimos essa nossa mesa redonda em 6 tópicos. Nós vamos tratar sobre a estrutura, vamos voltar aqui, aspectos experimentais, conceitos, otimização de processos, qualificação de impurezas e considerações finais. Muito bom. Primeira pergunta. Na sua opinião, quais são os principais avanços na estrutura da RDC 964 em relação à legislação anterior? Bom, essa acho que eu posso começar Boa. trazendo aí também um pouco da minha vivência nesse tema. Eu iniciei na indústria farmacêutica ali no período que estava para ficar vigente a RDC 58 e acabou sendo revogada aí pela RDC 53. E o que eu posso dizer é que a 53 ela foi uma grande propulsora aí na qualidade da documentação gerada, principalmente na parte de controle de impureza ali foi um avanço absurdo. Acho que quem estava na época já na indústria viu o movimento que foi feito de evolução tecnológica realmente de infraestrutura Sim. de laboratórios e de mão de obra também. Acho que foi até um dos propulsores de eu ter entrado aí para a indústria farmacêutica foi essa abertura aí de mão de obra mais especializada. Talvez na época eu trabalhava em um laboratório que fazia análise toxicológica, eu estava totalmente fora do contexto da indústria farmacêutica. E por conta de toda essa reviravolta que teve na indústria farmacêutica, eu acabei me dedicando aí à parte de P&D. Realmente, só lembrando o período, foi um período bastante conturbado, né? Tanto é Sim. que a 58 nem chegou a vigenciar, logo depois já veio a 53. Então, o que eu posso dizer é que um pouco dos meus cabelos brancos aqui são provenientes da RDC 53. Apanhei bastante aí, mas vamos lá. A Por gente tá aí isso não pra, são poucos. a gente tá aí para compartilhar um pouquinho da nossa vivência. Falando da estrutura documental da RDC 964, teve uma evolução aí bem significativa. Uma delas talvez tenha passado até um pouco despercebidos pelo geral, que seria a estrutura realmente dividida em capítulos. Hoje a gente tem um texto da legislação bem separado ali, onde você tem a descrição de conceitos em um capítulo, a parte experimental em um outro capítulo, onde está mais detalhado, a parte de qualificação de impurezas, definições de limites, então ficou um documento muito mais bem estruturado, assim, muito mais fácil de você encontrar as informações e entender. Falando da abordagem geral, a gente teve uma evolução também bem significativa, onde a RDC 53 ela tratava muito de como você deve controlar as coisas, o que você deve fazer, e hoje ele traz muito como você deve fazer, então fica um texto muito mais claro. Isso possivelmente, um dos objetivos da Anvisa com essa legislação é realmente reduzir o número de exigências,
muitas das exigências eram provenientes de falta de clareza no texto ali, em que geravam ali principalmente dúvidas e acabava gerando exigências. Isso impacta diretamente na compreensão realmente regulatória do que a agência espera desses estudos. Então a 964 vem aí para mudar bastante esse horizonte, realmente. Tende a simplificar muito processos e otimizar processos. E vai ser bem legal. Trago também um outro ponto bem interessante, que seria a harmonização com o ICH. Acho que isso é bem importante, uma harmonização internacional com outros guias. Isso tende a facilitar também, entre outras coisas, o mercado internacional, pensando já em medicamentos aí que podem vir a participar de outros mercados, então tende a ser bem interessante. Outro ponto que eu trago em relação ao Guia 4 também, que é atrelado ao RDC 53, que o pessoal costuma dizer que é o arcabouço regulatório, né? Sim. Usa-se muito esse termo. Se você olhar hoje o texto do Guia 4, ele, em teoria, já foi revogado, muita coisa já não se aplica a 964, e a gente está aí na iminência da revogação realmente de um novo texto do Guia 4, que deve sair talvez até o final do mês. Então, acho que em relação à estrutura, os avanços que a gente teve foram principalmente esses. Belíssima contribuição, Rafael. Então vamos para a próxima pergunta. É possível identificar a convergência dessa legislação em relação às novas legislações da Anvisa? Eu vou comigo aqui. Boa. Acredito que sim, Fernando. A Anvisa vem, nas últimas legislações, publicações, trazendo uma simplificação de seus processos. Simplificar não significa reduzir a qualidade, não Pelo significa, contrário. muito pelo contrário, significa tornar evidente aquilo que precisa ser realizado. Então, igual o Rafael trouxe, é uma legislação que ficou muito mais clara, concisa, em Sim. que trouxe também, ela deixa muito evidente o que você precisa fazer para comprovar o poder indicativo de estabilidade do método, além de definir melhor os conceitos na hora de você realizar a qualificação. Então, realmente, isso converge com outras legislações que vieram. Além disso, tem uma convergência em relação a legislações ali, a guias internacionais, como o ICH e a FDA. Além também da tendência que a Anvisa tem de estimular em seus documentos atualmente a análise de risco. Ela está passando também para a indústria, para que a indústria se responsabilize pelos seus dados. Então a gente vai ver aqui para frente que alguns documentos que eram obrigatórios o envio agora não serão mais obrigatórios. Você pode manter dentro da sua indústria, dentro do seu sistema de qualidade, Sim. dentro do seu domínio, e caso a Anvisa tenha dúvidas, ela vai solicitar para você. E essa análise de risco vem em outros documentos, né, como por exemplo, Guia 50 de nitrosaminas, mesmo também a legislação de pré-registro, também ela, principalmente ali pelo Guia 61, em que você vai fazer um apanhado geral de referências bibliográficas para você conseguir defender ali o seu ensaio clínico sem utilizar pessoas nos seus testes. Então essa legislação realmente está acrescentando e vem em rumo com o que a Visa está praticando aí, que eu acho que é o nosso futuro. Isso, eu acho que um grande ponto de convergência nessas novas legislações você tem que conhecer muito bem o seu produto. Perfeito. Eu acho que todas elas trazem isso. Sim, eu acho que quanto mais você conhece, mais risco você pode assumir, né? Mais você vai conseguir gerenciar isso e realmente conseguir fazer apenas o que é necessário. Vai ficar mais racional, né? Acho que eles buscam Exato. isso. A nossa proatividade, né, do setor farmacêutico, para conseguir entregar exatamente o que eles precisam, o que é necessário, né? Sim, sim. E só complementando, não só em relação ao Verdade. conhecimento do produto, mas também o conhecimento do seu método analítico. Exato. Muitas vezes a gente tem ali uma análise de risco para justificar, por Sim. exemplo, um desbalanço de massas ali, e realmente você precisa realmente conhecer o seu método, entender o erro analítico que você tem associado ali, e isso vai servir muito para você embasar essa análise de risco realmente, em resultados principalmente de balanço de massas também. Muito Isso. bem E o complementado. conhecimento, ainda para acrescentar, é algo amplo, né? Vai desde a parte experimental, mas da parte teórica também, né? Sim. A parte experimental é sempre embasada pela parte teórica, né? E Sim. vice-versa. Tem que ter uma conversa, né? Entre o seu relatório, né? A sua prática. Perfeito, Paulo. Exatamente. Concordo plenamente. Muito bom, pessoal. Então vamos entrar agora aqui nos aspectos experimentais. Em relação à legislação, qual o ganho em celeridade na condução? Celeridade.
isso é uma forma bonita de falar agilidade, né? Exato. Então a gente vai ficar mais ágil, né? Mas eu vejo que essas mudanças, né, trouxeram flexibilidade pra gente. Eles trouxeram alguns pontos que podem ser até polêmicos, né? Por exemplo, com relação ao endpoint não ser mais definido como 10%. Isso aí eu acredito que pode reduzir o nosso número de testes. Antes, a gente fazia vários preparos de amostra, né? Tirando em tempos específicos para conseguir ter certeza que se ia acertar o endpoint, Verdade, Paulo. né? Porque o prazo é curto além de Sim, tudo, sim. né? Para a gente conseguir fazer esse desenvolvimento aí. Então, com um endpoint mais flexível, uma abordagem mais relacionada ao gerenciamento de risco, ao conhecimento da sua estrutura, eu acho que pode tornar mais ágil, ainda assim, com o uso de uma literatura adequada, né? Já direcionando o seu estudo. Exato. Onde a gente começa o estudo já sabendo a suscetibilidade do nosso fármaco a certas condições de degradação, onde a gente pode ir, como a gente vai fazer o uso degradante, concentrações específicas, enfim, no sentido de, nesse ponto, acho que vai ser muito mais ágil, né? Ainda tem as questões das formulações, não é? A proporcionalidade entre as Isso. formulações, né? Quali, quanti, a gente pode fazer o teste com uma formulação apenas. Acho que esse é um ponto bem relevante, né? Às vezes havia muitas formulações, não tem por que você fazer o estudo em todos os seus produtos, sendo que eles têm a mesma características, né? E também, claro, com relação aos nossos documentos. Uhum. Eu acredito que hoje, né, vem da resolução, eles permitem que você faça uma abordagem mais geral no início do estudo, né, com um protocolo mais geral para os seus estudos, com os dados brutos também por conta da empresa, ficando na empresa, sendo fornecidos à Anvisa sob demanda, e um relatório mais específico, né, mais direcionado ao seu produto, né, as rotas de degradação dele, enfim. Então, acho que tudo isso aí tende a acelerar os nossos processos de, de, de análise, né, de avaliação nesse sentido. Complementando, Vai lá. complementando um pouquinho, é exatamente isso. Da mesma maneira que você realizar testes a menos, não comprovar a qualidade ali do seu método, do poder indicativo, você solicitar testes adicionais pode encarecer o processo, Sim, pode dificultar a avaliação da Anvisa. Então, exato. realmente, esse ganho de celeridade eu vejo como muito importante nessa legislação. Você realmente entender melhor o seu método, entender melhor o seu produto, para você entregar realmente aquilo que é o necessário, o suficiente para a Anvisa avaliar e dar rapidez É. nessa avaliação. Sim, Sim, sim. Falando dessa questão que o Paulo comentou, da retirada do alvo de 10%, isso era uma coisa que engessava muito nossos estudos, o que Sim. gerava de retrabalho. Muitas vezes você tinha uma queda ali de 8%, um perfil de degradação bem delineado, e você tinha que repetir o teste só para atender o que estava escrito na legislação. Sim. Isso vai ser, Às só da vezes- retirada desse alvo vai ser um ganho bem Às significativo. vezes haja até formar reteste. artefato, né? Sim, sim. 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 E eu acho também que a própria avaliação da Anvisa, como você vai mandar um documento mais bem elaborado, vai ser muito mais rápida, né? Eles vão Claro. responder com maior rapidez a isso. Sem dúvidas. Então vamos lá. Como realizar a comparação de diferentes fabricantes de IFA e racionalizar para a Anvisa? Bom, essa acho que pode deixar comigo. Esse é um tópico bem interessante que a legislação traz aí, dando a possibilidade de você não conduzir o estudo com um dos IFAs, né, quando você tem mais de um IFA ali, desde que você comprove que o perfil de impurezas deles são semelhantes. Esse é um Sim. caso que é bem interessante assim, de se discutir, porque apesar de ter essa abertura, tem que ser muito bem embasado esse comparativo, né, na verdade, de perfil de impureza analisada com gerenciamento de risco, realmente, você entender ali. Tem que se analisar todo o processo de síntese daquele IFA, desde o material de partida até intermediários, catalisadores, solventes, tudo que pode impactar de certa forma o seu perfil final ali no seu produto. Então é um avanço significativo você poder justificar a não condução de um estudo via essa comparação. Porém, eu vejo que ainda há um risco bem associado, assim, de você realmente conseguir um embasamento bem robusto ali para você comprovar esse perfil similar, na verdade, de degradação, né? Por isso. O que eu recomendaria nesse caso seria realmente entender bem se são os mesmos materiais de partida, igual o Sim. Rafael trouxe, Uhum. e procurar fazer uma avaliação
qual e quant das principais impurezas formadas, para que você adicione no seu relatório um tópico específico, falando, olha, eu fiz a condução apenas com um dos fabricantes, porque eles controlam farmacopeias, controlam na liberação do IFA, controlam as mesmas impurezas, podendo às vezes variar de acordo o limite de uma para outra, de acordo com o seu processo, mas os intermediários, o material de partida são os mesmos. Além disso, também trabalhar um pouco com a questão de sal, se é cloridrato, se é base, trabalhar também com a questão de polimorfismo. Sim. E outras ali também. E tentar trazer também um pouco o estudo de compatibilidade também, que você faz um estudo ali, ver se na compatibilidade com os recipientes, se esses IFAs interagem da mesma maneira com os outros componentes da formulação. Aí eu acredito que fique um pouquinho mais robusto a discussão. Exato. E recomendo que seja feito um tópico dentro do relatório exatamente para isso aqui, discutindo exatamente isso, de maneira, às vezes, até uma análise de risco por alguma ferramenta possa ser utilizada para realizar. Realmente Muito vale legal. inserir esse tópico aí num relatório, principalmente ali, um perfil comparativo de impureza similar ao que é feito hoje em pós-registro, por exemplo, e tende a embasar bastante essa questão de realmente defender a não condução desse estudo. E realmente, como o Marcos falou, a gente vai precisar inserir cada vez mais ferramentas de análise de risco ali, um FMEA, algum outro nesse sentido. Muito legal. Vamos lá, próxima pergunta. Qual sua visão em relação à não obrigatoriedade da condução de placebo? Sim. Essa aqui é uma parte polêmica, controversa. né? É polêmica, é Discutiu no polêmica. caminho. Polêmico. O Alex falou porque era bom, porque não era, né? Também Isso, então é questão de... Fala aí, é Marcão. a questão de... Quando você pensa em uma monodroga, comprimido, que você tem ali os recipientes, celulose, lactose, limpo, comprimido sem aroma, sem corante, vejo com bons olhos. Vai acelerar muito o processo. Agora, quando você pensa em associações, 2 ativos, 3 ativos, 4 ativos, contra íons, e normalmente o marketing adora, né? Colocar corante, sabor, morango. Isso é bom, claro, porque você tem de públicos específicos também, tem toda essa questão, né, de conseguir fazer com que o medicamento seja aceito por algumas populações. Isso aí faz sentido, sim. Não é só uma questão de marketing, mas também para atender diversas expectativas em relação ao medicamento. Palatável, né? Também tem alguns medicamentos que você toma ali e você diz, nossa senhora! Então, para essas monodrogas, eu acho que é factível. O que eu recomendaria nesses casos em que são associações é realmente ponderar. Porque pode ficar, às vezes você pode correr em equívocos de identificação e em você quantificar um placebo como impureza. Exato, é algo que a gente pode colocar na mesa, que a gente estava discutindo como endereçar os produtos de degradação, né, os picos que você está observando para o seu ativo, né? Tem picos que são do placebo, artefatos, né? Então é meio complicado, né? Esse gerenciamento fica por nossa conta, né? Exatamente. Então, realmente você cortando a análise do placebo, você pode cortar algumas situações de 30% a 40% do volume de análise. Mas, se tiver dúvidas, tiver momentos em que você não tenha certeza da proveniência do pico, para você não impactar outras áreas, como a área de qualificação da impureza, ou a área de identificação, ou o massas dentro da indústria farmacêutica, que é um componente muito concorrido, além da mão de obra, que é cara, pondere fazer essas exposições, porque você vai conseguir antecipar algumas situações. Perfeito. O importante é que você não precisa mais fazer esses testes para apresentar de maneira regulada. Então você não precisa cumprir todos as condições, tudo. É importante ter essa racionalização do teste. Para quê? Para você ser específico. Olha, estou com dúvida nessa condição, naquela condição. Estou com dúvida nesse perfil, para que você consiga direcionar seu teste e realmente não retornar, né, a celeridade que a gente vem falando ali, não retornar a dificuldade para análise. Sim. Sim, isso converge muito com o que o Marcos trouxe ali da Anvisa deixar realmente
na mão da empresa o risco que ela está assumindo ali. Então, na verdade, quando você trata ali de um placebo, por exemplo, que você tem corante e essas coisas, quem já foi para a bancada, quem já analisou esse tipo de componente sabe como que é crítico o perfil de um cromatograma quando a gente degrada, por exemplo, esse tipo de composto. Então, realmente fica esse ponto aí realmente de ponderação. Você pode, não é obrigado a fazer, mas você deve realmente avaliar o risco de fazer ou não essa condução aí Sim. complementar, no caso. Muito bom, pessoal. Mais uma pergunta. Com a nova RDC 964, houve alguma alteração no entendimento da Anvisa quanto à variação de pureza de pico? Bom, essa acho que eu posso falar um pouco. Em relação ao entendimento da Anvisa, eu entendo que não. O entendimento deles, pelo que a gente participou nas reuniões e tudo mais, é o mesmo. O que Sim. mudou foi que, na verdade, eles deixaram mais claro o que eles esperam das empresas, do que seja enviado. Você pode olhar que no próprio texto da legislação, ele separa ali a pureza, que estava com pureza de pico, ele separa em pureza cromatográfica, que seria basicamente uma avaliação de que não há um interferente no tempo de retenção do seu analista de interesse, e separa ali o conceito da pureza de pico realmente, a homogeneidade espectral, que é o mais embasado ali pela até RDC 166. Então, Legal. nesse sentido, eu vejo que não mudou o entendimento deles, porém, nas reuniões, eles deixaram bem claro o que seriam os picos de interesse, que vinha na RDC 53, mas muitas vezes gerava dúvida. Eu preciso avaliar a pureza de pico para todas as impurezas que aparecem? Não. Só para o ativo, por exemplo. E eles deixaram bem claro que eles esperam que seja avaliada a pureza de pico principalmente para compostos que aparecem em elevadas concentrações, até por conta da limitação de técnica que a gente tem, né? Sim. Que muitas vezes a gente cai. Então fica mais restrito ali. Eles deixaram bem claro a questão de metabólitos significativos, e realmente são picos que tendem a aparecer em maior quantidade, e também picos que podem ser considerados na somatória do teor, digamos assim, seriam picos secundários que podem ser somados ao teor do ativo. Então acho que nesse sentido ficou mais claro o que a Anvisa espera, não ficou às cegas como era antes. Tinha empresa que avaliava, tinha empresa que não, então acabava gerando essas dúvidas. Muitas vezes podia até gerar exigências por conta disso, pelo não entendimento do que a Anvisa esperava. E eu vejo que com o texto agora ficou mais claro o que realmente eles esperam que sejam enviados. Muito Eu legal. acho que vale também acrescentar o uso de técnicas ortogonais para avaliar essa homogeneidade aí. Muitas vezes o DAD, né, ele não tem capacidade de distinguir, muitas vezes, uma substância da outra pela proximidade dos espectros, né? É meio complicado às vezes uma técnica muito falada, né, como a espectrometria de massas, né, consegue avaliar de forma mais exata, né, mais precisa essa diferença aí, apresentando para a gente esse resultado mais assertivo. Até no caso de uso de técnicas que não permitem essa avaliação, Sim, como o sim. RID, Claro. não é? Que não apresenta essa ferramenta. Então é importante avaliar outras alternativas também. Sim, É sem muito dúvida. importante destacar que são dois conceitos diferentes. Pureza cromatográfica é uma questão. E você pode utilizar a pureza de pico para atingir a pureza cromatográfica, mas quando você não consegue com a pureza de pico, igual o Paulo trouxe, você pode ir para técnicas ortogonais, como principalmente massas, porque a tendência, a expectativa, às vezes, para um produto de degradação, é ele não mudar muito a sua estrutura e não Sim. mudar os Isso. máximos de absortividade. Então você pode incorrer em erros de Sim, realmente ter um pico ali embaixo, Evoluindo, coeluindo, É verdade. né? e você avaliar a pureza, dá ok. Você fala, não, tá dando pureza de pico, tá Exato. ok. Mas a sua literatura fala, não, mas tinha que cair na condição oxidativa. Uhum. Que às vezes é só adição de um oxigênio, não muda muito o Sim. máximo de absortividade. Você fala, não, mas tinha que estar caindo, mas não está. Por quê? Porque você tem um pico eluindo embaixo do seu ativo e a sua pureza dando ok, você não sabe o que está acontecendo. Então a avaliação técnica Sim. É bem é importante. muito importante. Até uma pessoa me falou assim de um estudo de estabilidade em que a impureza chegou a 5% e o ativo não caiu, né? Como que se justifica isso? Não sei. A gente pensaria no balanço de massas, né? Primeiramente. Se o pico tá puro, né? A gente desconfiaria da metodologia, né? Sim. Claro, tem várias causas, né? Mas é um ponto aí. Sim. E algo que é legal da espectrometria de massas é que traz a possibilidade de deconvolução de picos, né? Sim, Isso isso é bem importante. ajuda bastante. Identificação, não é? Exato. Muita vantagem. Vamos lá. Sem o alvo de 10% de queda, como Parametrizar. parametrizar de maneira prática a extensão da queda durante a condução da degradação forçada? Sistema é sensível. Vai não é? você, Paulo.
Pode deixar, vamos ver, vocês contribuem, mas veja, eu entendo que a degradação tem que ser suficiente para você superar a variabilidade intrínseca do seu método, né? Às vezes ele tem uma variabilidade que o que você vê, né, pode não ser relevante. Então a degradação tem que ser relevante o suficiente para Uhum. superar isso aí. Os produtos formados, né, o seu perfil de degradação tem que ser um perfil real, de modo que você não gere produtos que não correspondam ao que você vai esperar no seu estudo de estabilidade, ou seja, degradantes secundários, artefatos de degradação. E também, para esse fim, é importante você usar a sua análise teórica para conseguir já endereçar alguns produtos de degradação, você avaliar o seu DMF, né, avaliar o estudo de degradação que eles fizeram, às vezes também o uso de softwares preditivos consegue te auxiliar nesse sentido. Então é necessário que o perfil não seja nem tão extenso, nem tão irrelevante, e que os picos que você observa realmente tenham relação com o seu ativo. Às vezes, seu ativo apresenta mais de um sítio de degradação, então é esperado que você possa observar mais de um produto de degradação relacionado àquela via específica. Então, é muito caso a caso e sempre tendo um perfil relevante que seja possível de que você avalie o seu balanço de massas para avaliar a eficácia do seu método nessa determinação. É muito legal ver essa mudança de perspectiva da Anvisa. Primeiramente surgiu lá uma queda de 10 a 30%, Uhum. até no máximo 30%, depois veio para 10%. E a Anvisa, tanto no guia principalmente, no guia 4, ela sempre trazia geração de artefatos, justificativas. E agora tem uma mudança de enfoque. Ela traz para você, olha, degrade o suficiente para que eu veja o perfil de impurezas, mas que eu não gere artefatos. Isso é Ou bom. seja, agora a justificativa, boa parte das nossas justificativas técnicas para a Anvisa, muitas vezes era geração de artefatos, agora já não. É. Pondere antes disso de enviar para Exato. nós. A gente já não quer mais que seja gerado artefatos. A gente quer, igual aquele círculo que ficou famoso de bolas sobre bolas do guia, é exatamente isso, que cada vez mais a degradação potencial se aproxime da real, É isso para aí. que, Sim, para sim. que realmente seja de fato uma condução que agregue valor e não te traga mais Mais dúvidas, né? dúvidas do Exato. que você tá avaliando. Sim, sim. E aí, novamente, traz celeridade para a variação da Anvisa. Perfeito, perfeito. Sim, essa retirada desse alvo aí foi bem interessante. Acho que converge muito com o que é praticado também lá fora. A gente tem bastante artigo aí. Para quem não conhece, tem uma comunidade, na verdade, o IFDC, que é a Comunidade Internacional de Degradação Forçada, em que eles têm uma série de artigos que são bem legais. Então, eles já Legal. tratam disso aí em algum tempo. Na avaliação de impacto regulatório que a Anvisa fez realmente tratando dessa questão da revogação da 53, eles referenciam bastante esses artigos. Então é algo que já vem se praticado e até hoje a gente estava bem amarrado ali na nossa legislação, né? Então tende a facilitar bastante. Porém, entretanto, em contrapartida, a gente vai ter realmente uma subida de régua ali em relação à avaliação do balanço de massas. Sim, A partir do momento que você não gera artefatos, você vai ter que, justificar caso muito você bem. tenha um deslocamento, você vai ter que ter um embasamento muito bem, um embasamento técnico-científico realmente do que está deslocando o seu balanço de massas ali e realmente ter um entendimento de seu método. Nessa legislação agora eles tratam do conceito de propagação de erros, que não vinha sendo discutido anteriormente. Muito legal essa parte, né, Cabral? Então. E com isso tem um lado bom e um lado ruim, na verdade. Você vai ganhar celeridade, porém você vai ter que ter um embasamento muito mais concreto ali, realmente, para justificar qualquer desvio que extrapole a variabilidade intrínseca do seu método, no caso, né? Ótimo. Vamos em frente que tem muito tema para Será que tem alguma tratarmos, hein? pergunta no chat que alguém mandou? Alguma coisa? Ah, Se mas querem no deixar chat a pro- gente vai abrir no final da Tá, live. beleza. Perfeito. Tá. Tá ótimo? Vamos lá, vamos ver se a dislexia me ajuda aqui. A degradação por autooxidação passa a ser obrigatória. O endpoint sugerido seria 5 milimolar de AIBN ou outro indicador radicalar por 48 horas a 40 graus Celsius, como sugere a maioria das literaturas de Pharmaceutical Stress Testing. Vocês entendem que essa condição seria adequada ou uma condição mais agressiva seria melhor? Eu não vou responder essa. Deixa eu ficar bravo. Bom, vamos lá. Vamos lá, cara. Esse é um ponto bem interessante aí. A gente sabe que pela 53 a gente tinha a obrigatoriedade ou possibilidade de justificar a condução de degradação via
eram duas vias principais, via oxidativa, né, que seria a peroxidação, que simula ali reações nucleofílicas, e por íons metálicos, né, que seriam simulando os mecanismos de transferência de elétrons. Mas muito vem se discutido, acho que principalmente empresas multinacionais já conduziam esse tipo de estudo, que seria simulando as condições via radicalar. Isso acho que tende a simular, por exemplo, reações que a gente tem, muitas vezes, recipientes que carregam ali algum residual de hidroperóxidos orgânicos, geralmente, e podem realmente estimular esse tipo de degradação, gerando produtos que não são simulados nas outras condições de oxidação. Então, com a publicação da 964, passa a ser obrigatória essa condução, ou pelo menos uma avaliação se é factível ou não conduzir. Sim. Falando em questão de endpoint, esse endpoint que trouxeram aqui, isso é uma pergunta do pessoal que se inscreveu, no caso, né? Exato. É uma condição adequada, porém acho que tem muitos pontos que devem ser discutidos. Essa é a condição realmente que vem nesse livro, que é praticamente a bíblia de quem trabalha com isso aí, que é na parte de degradação forçada. Então é uma condição adequada, sim, eu teria como ponto de partida. Porém, deve se avaliar porque a gente tem aí uma gama de reagentes radicalares, não só o IBN, a gente sabe que tem comercialmente aí a gente tem o ACVA, a APH, que são alguns similares ali. E nesse meio reacional, alguns fatores devem ser levados em consideração. Inicialmente, eu posso citar, por exemplo, a solubilidade do seu ativo. Muitas vezes você vai precisar, você tem um ativo ali hidrofílico, por exemplo, muitas vezes você não vai conseguir aplicar algum desses reagentes. Sim. Outro ponto que eu trago interessante é a formação de artefatos. Legal. Esses azocompostos, geralmente, eles absorvem bastante, aí, em UV principalmente, então eles geram bastante artefatos, então eu recomendo que quem vai iniciar um estudo nesse sentido, vale ter sempre uma gama de reagentes ali disponíveis, pelo menos para testar algumas Importante. condições alternativas, que pode ser que não seja aplicável, por exemplo, ao IBN. Uhum. Um ponto que foi levantado aí na avaliação de impacto regulatório da Anvisa foi a dificuldade em adquirir esse reagente. A gente sabe que na grande maioria eles vêm via importação, então você tem um custo elevado ali. Muitas vezes na rotina a gente não se atenta muito a FISPIC, mas esses compostos eles tendem a ser explosivos, tóxicos, Sim. então traz um componente adicional ali até no armazenamento desses caras. E Então, manipulação, né, cara? Sim, para quem está na bancada tem um É. risco associado também, muitas vezes as pessoas não se ligam tanto. Mas eu recomendo realmente essa diversidade. A questão da temperatura tem alguns pontos de contrapartida também, dependendo da condição que você está atuando ali no seu meio racional. Você pode gerar, por exemplo, radicais que são muito reativos e acabam sendo pouco seletivos, por exemplo, o radical alcoxy. Na literatura, alguns artigos trazem aí a indicação de você adicionar no seu meio reacional uma quantidade mínima de metanol, por exemplo, de 5 a 10% ali, para evitar realmente, que eles chamam, hoje está muito na moda scavenger, né, que seria Sim. um inibidor ali de formação desses radicais. Então, assim, eu vejo que... E tem um outro ponto também que deve ser levado em consideração, a estequiometria da sua reação. A gente sabe que as reações via radicalar, geralmente são conduzidas em 3 etapas. Tem uma etapa de iniciação, onde são gerados os radicais, que é uma etapa geralmente mais lenta e influenciada por esses fatores. Depois vem uma propagação e a eliminação. Geralmente recomenda-se que você tenha um excesso desses reagentes, desses azocompostos, geralmente entre 5 e 50 vezes ali em relação ao seu substrato, que no caso é o seu ativo, porque se você tem um excesso muito elevado desses componentes, eles mesmos acabam interagindo entre si, esses radicais, Sim. e chegando à etapa de eliminação. Então eles tendem a reduzir a sua reatividade e muitas vezes gerando talvez produtos de degradação que não são relevantes para o seu produto, no caso, né? Que aula. Ele deu uma aula. Parabéns, Cabral. Tô Agora, segurando ainda. segunda-feira eu já vou saber fazer já. Muito Mas legal. resumindo, como ponto de partida, essa é uma condição adequada. Acho que vem em boa parte das literaturas aí. Novamente, eu recomendo aí, tem um artigo bem interessante sobre endpoints que vem do IFDC, que tem o Besk, por exemplo, que elaborou aí esse livro, que é a nossa Bíblia, e ele participa também, tem a Jussara, que é da Anvisa, e outras Legal. pessoas bem influentes aí, bem conhecidas no meio também. Então acaba sendo um artigo bem interessante ali para você ter como base, para Ótimo. delinear realmente seus experimentos, né? Jussara, gente boníssima, inclusive. Muito bom. Vamos lá. Em associações de dose fixa, como justificar ou otimizar a condução dos IFAs associados? Esse é um tópico importante, porque a Anvisa agora ela trouxe de maneira mais específica essa questão de fazer os IFAs associados. Contudo, ela já abre algumas possibilidades de justificativas, que é quando você tem uma separação física, por exemplo, uma dupla camada,
ou, por exemplo, quando eles não interagem quimicamente entre si. Observando um pouco do delinear do desenvolvimento ali do medicamento e do seu método analítico, a gente tem uma etapa que é essa etapa que já é solicitada na pré, Uhum. na legislação de pré-registro, em que ele pede que você faça uma avaliação de compatibilidade dentre os IFAs e recipientes. Sim. Então, o que seria interessante nesse momento é trazer para si esse documento que já é gerado, essa avaliação técnica que já é gerada durante o checklist do pré-registro, para que você não precise na sua condução inserir essas condições de degradações com IFA-IFA. Porque senão de um lado você está tirando o placebo, do outro você está inserindo associações. Então, realmente no relatório trazer um tópico específico sobre isso, em que você ampare tecnicamente a partir de uma avaliação técnica adequada, de referências boas acerca dessa associação, e que você referencie lá o documento que você já gera para o item de checklist do pré-registro. E caso você enxergue que em algum momento possa haver alguma interação entre eles, seja ativo-ativo ou o contraíam de algum ativo com outro, tem um caso famoso, né, que é vinculado em literatura, do maleato com fenilefrina, por exemplo. Então, nesses casos, sim, já é recomendado que você assuma para a Anvisa que você tem uma situação, mas que você, nesse caso, não estaria conduzindo por uma questão farmacotécnica, ou que você vai conduzir para mapear esses possíveis compostos ao longo do seu cromatograma. Então, é tentar fazer esse link com o documento do checklist do pré-registro, para que você já justifique a não condução, que eles não interagem quimicamente entre si, ou que não tem uma interação física ali por algum motivo de farmacotécnico, de ganho ali na hora da condução. Muito bom. E aí, nesse sentido, também vem um ponto bem interessante, que seriam os estudos de compatibilidade, realmente, que a gente faz, que é recomendado o IFA-IFA e IFA e recipiente. Nesse caso, a gente deve se avaliar ali por vias químicas de interação, né, que a gente avalia, e muitas vias físicas também, né, o tipo de interação física. Então, acho que uma documentação bem embasada ali, que você realmente não possui nenhum tipo de interação, nem química nem física entre eles, pode dar uma robustez bem interessante aí na justificativa de não conduzir com os IFAs associados aí, que seria um estudo complementar, que hoje muitas empresas não praticam. Então, acho que cabe justificativas bem interessantes nesse sentido. Muito bom, Cabral. Vamos lá. Agora vamos entrar em conceitos. Quais os conceitos novos inseridos nessa legislação? Na sua visão, qual a real importância do balanço de massas? Então, tem alguns conceitos novos que a gente pode verificar aí nessa nova legislação. O primeiro que eu vi foi o conceito de fase original e fase líquida, né? Perfeito. Sendo a fase original a sua formulação, né, íntegra, sólida ou líquida, em que você vai realizar seus estudos de degradação, do tipo, por exemplo, térmico, úmido, fotolítico. E tem a fase líquida, que representa o seu insumo, né, o seu produto diluído em um solvente, seja um consolvente também para solubilizar ele, no qual vai ser feito o estudo de degradação em outras condições que necessitam dessa via líquida, como hidrólise ácida, alcalina, as condições de oxidação, né, que eles descrevem. Então isso é um novo conceito que eu vi. Tem o conceito que o Marcos falou de pureza cromatográfica e pureza de pico, né? São dois conceitos diferentes, né, que a gente deve avaliar a separação do seu método cromatográfico e a homogeneidade espectral do seu analito, né? Isso é um conceito novo, e tem também o conceito da flexibilidade, né, que eles apresentam para a gente. Um método mais embasado, né, racionalmente, com gerenciamento de risco, tudo que a gente tem falado. Com relação ao balanço de massas, eu enxergo ele como uma ferramenta para várias finalidades. Seja avaliar a suscetibilidade do seu insumo a certas condições de degradação, já direcionando o desenvolvimento do seu produto, que é o que
que eu faço, né, muito, Uhum. usar esse conceito para essa finalidade, para direcionar a degradação e conseguir ver se o seu método ele consegue determinar as impurezas, né, não perca nenhuma impureza e consiga ter a conservação da massa. Então, tudo isso está junto, é um pacote, uma ferramenta. E também para direcionar o desenvolvimento do seu produto. É isso que eu vejo disso. Muito Tem bom. outros dois conceitos também que são legais trazer, Paulo. Esses são os principais, que são os que vão trazer maior impacto para a rotina, fase líquida, fase sólida, mas também ele define também estabilidades, estudos de estabilidades formais. Ele define como estudo de Sim. longa duração, que é a hora que você vai definir sua Sim, validade do seu o produto. acompanhamento Isso. também, né? E também algo que ele traz, que é o produto de degradação relevante, que muitas vezes você já é algo que já vinha sendo realizado, mesmo em congressos ali da Anvisa, em situações webinars da Anvisa, ela já dizia, olha, você precisa, a partir do momento que você faz a degradação forçada, você precisa indicar qual componente, quais são as impurezas que você vai controlar ao longo da vida útil do produto para garantir que, caso o seu ativo isolado ou seu medicamento seja exposto àquela condição, seja na vida útil do produto em farmácia, seja dentro da fábrica, conservação do IFA, na chegada, na saída, como é que ele, se esse produto de degradação se formar, você sabe que o seu componente ativo ali sofreu algum tipo de alteração que pode Sim. impactar Sim, sim. teor e até trazer risco para a segurança Sim. do paciente. Então, esses dois não são conceitos que entraram para mudar, são conceitos que vieram para ratificar naquela linha de trazer conceitos claros para Uhum. quem está conduzindo esses estudos. Passando por essa parte da estabilidade, estudo de estabilidade formais, acho que foi bem interessante até a definição realmente desse conceito, porque gerava muitas dúvidas. Às vezes você tinha um produto de degradação acima do limite de qualificação, por exemplo, no estudo de estabilidade em uso, e aí você justificava, não, no meu estudo de longa duração ele não é relevante, por exemplo. Aham. Só que muitas vezes você acaba tendo um viés ali, porque o estudo de estabilidade em uso nada mais é do que a vida real, na verdade, Sim, né? É você exato. abrir ali o seu frasco, sua embalagem e acompanhar como que aquilo vai se comportar com o tempo, né? Então acho que vem para embasar bastante nesse sentido. Acho que foi bem interessante. Muito legal. Na legislação nova, cita que não é obrigatória a condução na fase líquida para produtos sólidos, caso a degradação apenas com IFA seja capaz de provar a capacidade indicativa de estabilidade do método. Como realizar essa discussão no relatório? Não, legal. Esse é um ponto também que é bastante interessante, que já vinha sendo praticado, você vê muita literatura que já indica isso. Tem um estudo bem interessante que ele pega, por exemplo, sei lá, acho que 25 ativos e realiza esses estudos e comprova que o perfil de impureza encontrado para formulações sólidas em condições líquidas acaba não sendo relevante. Os produtos que são formados ali muitas vezes não são relevantes para o seu perfil Sim, real, né, do exato. produto. E aí isso eu acho que é uma evolução bem grande. Só que, em teoria, ele coloca ali que a gente precisa justificar que o seu método é indicativo de estabilidade baseado nos resultados do IFA. Então, isso acho que também tende a subir um pouco a régua dessa avaliação crítica ali para o estudo conduzido com o IFA. Então, realizar essa discussão no relatório é realmente você mostrar o seu delineamento, ele mostrar que você conhece o seu ativo, o que está sendo formado, as vias de degradação e extrapolar como isso se reflete no seu produto. Acho que esse é o principal, o que deve ser discutido realmente no relatório, fazer esse comparativo ali do perfil que você está encontrando para o seu IFA frente ao que você está encontrando para o seu produto ali, que é bem interessante. Muito Perfeito, legal. Cabral. Eu acredito que esse seja o caminho mesmo. É você utilizar a própria legislação que ele define aqui. Então você vai quando você estiver fazendo a degradação com IFA, você vai indicar qual que é o produto de degradação majoritário. Esse é o produto. Por quê? Porque minha literatura mostrou que essa é o local de quebra por hidrólise, por exemplo, e esse é o produto de degradação formado. Olha, obtive balanço de massas. Uhum. Estou tendo pureza de pico. Estou tendo pureza cromatográfica. E amparar essa discussão e garantir, olha, caso o meu PA venha sofrer alguma interação por hidrólise, o produto de degradação principal a ser marcado será esse. Outro Exato. ponto importante também é a questão do teor no próprio método na hora da liberação do produto, né? Caso Uhum. no método de teor você também precisa indicar o poder indicativo de estabilidade do método. Sim. Então, caso o produto venha sofrer uma hidrólise também, você tem essa segunda quebra de garantia, que é a queda do seu teor. Aí vai dar uma avaliação de risco, de linha de tendência da sua produção para
garantir que aquilo realmente não está acontecendo na linha, né? Exato. Então é trazer, realmente, é usar a legislação, é usar os conceitos para você garantir que seu método é indicativo de balanço de massa, seletividade, balanço de massa, literatura científica. É esses tópicos que é importante discutir nesse ponto para realmente não ter que fazer, meu IFA sofre hidrólise. Então vou fazer no PA. Não. Você vai fazer uma discussão, vai fazer no IFA Sim. e vai amparar essa discussão técnica para garantir que seu método Uhum. é indicativo de estabilidade. E pensando na parte experimental, eu vejo que isso também é um ganho significativo, que é só quem está lá na bancada já passou por isso muitas vezes, que, por exemplo, quando você vai avaliar uma hidrólise para um produto, sei lá, uma matriz complexa ali, extremamente hidrofóbica, por exemplo, quando você adiciona um agente aquoso ali, por exemplo, você acaba tendo uma dificuldade adicional no seu método ali, até para extrair esse ativo depois, sendo que você vai gerar um perfil que não é relevante, né? Então, vejo É como um verdade. ganho bem significativo. Pessoal, algo que nós esquecemos de citar aqui, hein? Nosso parceiro, Thermo Fisher. Eles estão Você apoiando fez essa muito live. bem, hein? Então, Sim, sim. gostaríamos de destacar esse apoio aqui da Thermo Fisher. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá, próximo ponto. Otimização de processos. Na sua visão, qual é o impacto do uso da inteligência artificial na construção de documentos analíticos? Bom, essa Aí eu é posso contigo, né, falar, né? Paulo? Não, parece O que eu homem da, uso te- muito o- a IA. é- Parece que é o homem da eu sou tecnologia. entusiasta. Muito bom. A IA é uma ferramenta, né? Inteligência artificial. Ela vem ganhando espaço, é uma ferramenta que precisa ser usada com cuidado, né? Com um objetivo específico. E quando a gente fala de processos documentais, eu acredito que a gente pode ter um grande ganho, tanto na geração de documentos, na padronização, na revisão desses documentos. A gente pode acelerar muito o nosso processo com um bom prompt, né? Uma boa descrição do que deve ser avaliado. Tanto para o produtor de medicamentos, né? O fabricante, que está realizando o relatório, quanto para quem vai avaliar o relatório, né? No caso, as agências regulatórias. Então, deve ser utilizado com cautela. E ela Uhum. está evoluindo muito, né, nesse sentido. As respostas, os resultados estão ficando mais assertivos. Eu acredito que no futuro isso vai ser uma realidade mais do que hoje, né? Isso vai gerar mais precisão técnica. Os relatórios hoje, eles já estão bem racionais. Há uma divisão clara das documentações necessárias em cada bloco. Ele já tem uma avaliação facilitada. Mas eu acredito que aquela avaliação de folhas e folhas de relatórios, cromatogramas, tudo mais, isso aí vai ser otimizado. Uhum. Os prazos vão ser otimizados também. Vai haver uma padronização regulatória nesse sentido. Acredito Sim. que é um grande avanço. E como eu disse, o volume de dados, né? O volume de dados é muito grande. Cada vez mais experimentos, relatórios, abordagens novas, gerenciamentos são requeridos do fabricante. E o ônus, né, também é para quem vai avaliar tudo isso. Nós sabemos que há uma limitação nesse sentido, né, de mão de obra. Isso precisa ser otimizado. Então, eu acredito que ela tem a agregar, mas como ferramenta, né? Isso não isenta a responsabilidade de quem está produzindo o documento, né, esse conteúdo, e nem de quem está avaliando. É uma tendência da Anvisa inserir cada vez mais a inteligência artificial, acredito eu. Muito também, nesse último mês ela liberou já uma avaliação por inteligência artificial para a qualificação de impurezas. Então, possivelmente é uma tendência que ela vai assumir daqui para frente. Uhum. Todo mundo, quem usa, sabe que é um ganho muito elevado em relação à rapidez que você faz a avaliação, comparação de documentos, Padronização. padronização, Assertividade, né? assertividade também. Claro que meu filho, uma criança, pode utilizar a inteligência artificial Sim. para digitar. É só digitar lá, ou mesmo falar, ela não precisa nem saber ler ou Uhum. escrever, ela pode falar. Então, o que vai nos diferenciar em relação a isso, quem está usando inteligência artificial,
é quem consegue extrair dela as melhores informações e avaliar aquilo que é gerado. Esse é o ponto. Sim. Esse A é o, avaliação. Sim, a avaliação, esse é é uma o avaliação bem principal. crítica, né? Esse é o Exato. principal. E também, na hora, já sabedores disso, na hora de você construir o seu relatório, ali analítico, trabalhar tabelas, trabalhar gráficos, em que a inteligência artificial lê com muita rapidez essas informações. Não trazer textos redundantes que possam trazer dificuldades para o modelo que talvez seja criado para avaliar isso. Como, por exemplo, também você indicar palavras-chave no seu texto, para que a Sim. inteligência artificial ela pondera muito as sim, palavras-chave. Sim. Então é você trazer esse Exato. contexto, que é o futuro. Poder de síntese também, né? É, Ela tem um poder de exato. síntese Também muito grande que muito grande. acelera, né? Então, Essas avaliações. Mas, Paulo, ontem nós conversamos que tem um ponto de atenção no uso da inteligência artificial. O que você gostaria de destacar? Ah, sim, bem lembrado, né? Como eu disse, ela está evoluindo, né? Tem comportamentos conhecidos na inteligência artificial, são alucinações, como eles chamam, né? Que são comportamentos que não condizem com a realidade. Às vezes você questiona uma informação, ele apresenta outra, né? Aí você questiona se ele tem certeza, ele se desculpa, né? Fala, não, é Volta outra, na atrás. verdade. Então, isso vocês podem notar. É natural, mas isso com o tempo, né, vai sendo reduzido. Exato. E aí a necessidade também da avaliação crítica, Sim. É isso né? aí. Ferramenta. Mas sem dúvida eu vejo como um impacto bastante positivo aí da IA na nossa rotina. Acho que já Com tem certeza. facilitado bastante coisa na nossa rotina, nossos processos. E como você comentou, tende a dar celeridade aos processos, tanto internos das empresas quanto na Anvisa, né? Você vê que a gente Sim. tem uma fila hoje bem considerável de produtos em avaliação e isso tende a acelerar realmente esse processo. Como o Marcos trouxe, a avaliação da qualificação de impurezas, por exemplo, tende a dar uma Sim. acelerada. Então eu vejo com bons olhos, assim, mas realmente sim. tem esse ponto de atenção de realmente ter uma avaliação crítica do que você está reportando, né? E outro ponto também, a inteligência artificial não é, sem querer fazer propaganda, não é o chat GPT, Não. né? É um software, algo específico Sim. para aquilo, né? Não é o que a gente conhece propriamente aqui. Há algo mais direcionado, mais específico, então que tem uma credibilidade, né? Uma assertividade maior, Exato. né? Algo feito, né? Por pessoas que vão direcionar para esse fim. Mas como tudo na indústria farmacêutica, você precisa ter um background, né? Você precisa saber o que está fazendo, Sim, conhecer os seus processos. E isso, aliado a essa nova tecnologia, eu acho que traz bons resultados, né, pessoal? é verdade. Vamos lá. Considerando a não obrigatoriedade do envio do protocolo para a Anvisa, como otimizar e simplificar o processo documental da empresa? olha, pessoal, vou nessa aqui. Anteriormente, na legislação anterior, na 53, ele deixava claro, me envia o protocolo, falava as informações que precisa estar no protocolo, falava ali na legislação, no guia 4, no caso, né, principalmente, falava também as informações que precisa ter no relatório. Agora, com a Anvisa, agora ela fala, olha, protocolo não precisa ser enviado, vocês podem deixar interno. Caso a Anvisa queira essas informações, a gente pode. Então, nesse sentido, eu enxergo que vai ser possível, de certa maneira, deixar um protocolo um pouco mais generalista, deixar um documento mais padronizado, no sentido de meu método analítico vai seguir os métodos analíticos vigentes ao período. Avaliação teórica estará contida no relatório. Para quê? Porque você só consegue iniciar um estudo regulado dentro de um ambiente ali com integridade de dados após a assinatura do seu protocolo. E esse protocolo passa muitas vezes por conferências de diversas pessoas, de diversas hierarquias. Nem sempre é possível essas pessoas terem tempo, precisam entrar documentos, então acaba que muitas vezes você segura um estudo até você assinar o protocolo para que realmente inicie aquele estudo. Você deixando um protocolo mais geral, com informações direcionadas do que você vai realizar no seu estudo e apresentar no relatório, é um documento a menos que você vai ter que girar para a conferência, podendo você iniciar um estudo com maior celeridade. Claro que
para você conseguir isso, você precisa ter processos internos muito claros, como, por exemplo, um POP, direcionado, um SOP para multinacionais, que diga, olha, na degradação forçada eu vou conduzir dessa maneira, esses são... aqui é até onde eu aceito o risco, não aceito o risco, aqui eu vou discutir de certa maneira, nesse momento eu vou discutir de certa maneira. Para que você tenha esse POP, você também necessita de um sistema da qualidade bem inserido e atuando, permeando essa área laboratorial, documentação, AR, para que o processo seja simplificado e você não precise ficar ali gerando mais documentos. E sim, a Anvisa vem, ó, o protocolo tá aqui, é isso que eu faço no meu estudo. Ah, cadê o seu relatório? O relatório eu enviei para você. Sim. Tá todas as informações aqui. Então eu enxergo que vai ser possível um pouco você conseguir trabalhar com isso para você simplificar o seu processo. Eu Legal. acredito que essa abordagem dá flexibilidade também para gente. Você tem um protocolo, mas você tem total abertura para adequar, né, todo o seu resultado, todo o seu relatório de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu IF específico, o seu produto específico. Então não tem por que realmente engessar logo no início. A gente sabe que essa avaliação ela é bem dinâmica, não é? Você está construindo dados nesse sentido. Então você precisa de maior flexibilidade para conseguir entregar algo de qualidade, né? Sim, muito bom. Sim, sem dúvidas, tende a simplificar bastante o protocolo e realmente agregar as informações relevantes realmente num relatório que vai ser enviado. Por exemplo, a questão da avaliação, onde seu IFA é suscetível à degradação ou não, toda essa discussão teórica, bem embasada, ela vai agora num relatório e acaba simplificando realmente o processo, né? Exato. Paulo, só para nós ficarmos por dentro de como está a live, que horas são? São 11 horas. A gente 11 tem horas. mais 1 hora de live. Eu não sei quantas perguntas tem ainda. Ah, Não sei. É só legal. você que sabe, Vamos Fernando. lá. Você respondeu pra gente as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Como os processos internos da empresa podem garantir melhor avaliação da Anvisa em relação aos documentos vinculados à nova legislação? Ah, legal, isso eu acho que eu posso comentar um pouco. Como a gente discutiu aí um pouco, a Anvisa tende a dar bastante autonomia às empresas, né? E isso tende a agregar realmente nessa avaliação. A gente tem agora uma abordagem muito mais abrangente, então acho que um sistema, como o Marcos trouxe, um sistema da qualidade ali bem robusto. A gente vê agora a implementação do CTD em algumas empresas, isso tende a dar bastante agilidade a esses processos internos. E realmente você mostrar para a Anvisa o que realmente é interessante. Hoje a gente manda um dossiê gigantesco que muito pouco do que tem ali é realmente relevante, é o que vai ser avaliado. Sim, Então tende um sistema realmente da qualidade muito bem amarrado ali, bem robusto, tende a facilitar essa avaliação realmente dando celeridade e junto a isso um dossiê bem estruturado realmente, tende a facilitar até a avaliação da Anvisa, aí, como a gente comentou, da inteligência artificial. Então se você tem uma documentação bem estruturada, bem padronizada, isso tende a dar bastante celeridade. E, somado a isso, também a questão da avaliação de risco que a gente trouxe, tendo uma avaliação, utilizando ferramentas adequadas e tudo mais, ele tende a facilitar essa avaliação da Anvisa. perfeito. Vamos então para o próximo tópico. Qualificação de impurezas, hein, pessoal? Vamos lá. Quais são as novas formas de qualificação? Se me permitirem, eu vou falar mais um pouquinho, então. Vai lá. Esse é um ponto bem interessante, né? Essas vias de qualificação, acho que a Anvisa levantou bastante esse ponto do excesso de aditamentos via GCF para avaliação de impurezas. Isso é um ponto que acaba onerando bastante a Anvisa e muitas vezes esses aditamentos não eram relevantes, eram impurezas já bastante difundidas no mercado, por exemplo. E aí, visando também reduzir o número de estudos em animais também, que é uma questão que é bastante atual aí, bem complexa, eles inseriram então nesse novo documento 2 formas adicionais de qualificação de impurezas. Uma delas seria via instrução normativa, a gente tem hoje a IN 337, se não me engano, do final de 2024, que é a mais atual, onde eles trazem uma lista de impurezas que coincidentemente já são qualificadas com limites já bem determinados, baseados ali na dose máxima diária do seu ativo, do seu produto, por uma via de administração já reportada, baseado principalmente que eles deixaram bem claro que essa lista é baseada bastante em literatura, eles deixaram claro que não seriam inseridos ali dados de outras empresas, por exemplo, que eles têm acesso, mas não seriam abordados nesse sentido. E é uma lista viva, praticamente. A gente deve ter atualizações constantes aí com base em dados reportados em literatura. E o peticionamento dessa via de qualificação, na verdade, ele seria para a GQMed,
Uhum. diferente da abordagem que a gente tem para a GCF. Para quem não sabe, a GCF, na verdade, é a gerência que trata da parte de segurança de medicamentos, e a GQMed seria a parte de qualidade. Então, Legal. nesse sentido, essas vias de qualificação tendem a ser peticionadas via GQMed. Então, tende a facilitar um pouco e desonerar um pouco realmente a GCF. Eu acho que você já até respondeu uma pergunta, viu, cara? Só para complementar uma questão, é importante as empresas lidarem com isso, porque você tem duas filas distintas. Uma é a GQMed, em que você vai mandar o seu dossiê, o checklist, e a outra é quando você vai precisar qualificar as impurezas, que também já é uma lista bem... Sim. É um período de tempo bastante extenso para fazer essa avaliação. Então, são pontos diferentes aí que precisam ser lidados. Outra questão também, em relação por comparabilidade, ainda não está totalmente esclarecido como vai funcionar esse trânsito, mas aparentemente a empresa vai fazer, a Anvisa vai disponibilizar uma lista de medicamentos referência que podem ser utilizados. Então, você vai ter acesso a isso. Você vai utilizar, pegar o seu produto, analisar versus o medicamento referência no mesmo método analítico indicativo de estabilidade, de preferência com amostras que tenham vidas úteis parecidas, idades parecidas, e você vai, na hora que você fizer essa análise, você vai dizer assim, olha, o medicamento referência está com limite, está apresentando 0,3% dessa impureza, e o meu medicamento está apresentando 0,25%. Considerando um limite ali de qualificação de 0,15. Então você vai falar, olha, Anvisa, medicamento referência está 0,3. O meu está 0,25. Então eu vou assumir um limite de 0,3% para essa minha impureza. E você vai mandar essa documentação para a Anvisa, e a Anvisa vai consultar se de fato essa impureza está qualificada ou não para aquele produto. Entendi. Complementando um pouco o que o Marcos trouxe, eles deixam bem evidenciado essa questão. Na verdade, ele trata como um medicamento comparador. Acho que não necessariamente Eu seria também não me expressei mal o medicamento referência, referência, né? que é geralmente aplicável aí a Pode ser genéricos e genérico. similares. Pode ser genérico. Sim, sim. E ele traz que esses medicamentos eles devem ter sido adequados à RDC atual, no caso seria 53 na época, ou 964 agora. Então, em teoria, pela data de registro desse medicamento ou algum peticionamento de pós-registro, ele deve estar abrangido nessa nova legislação. Então, acho que esse seria o adicional aí. E avaliados pelo mesmo método analítico também, como o Marcos trouxe. Eu acho que isso é uma tendência até de aproximação ali dos toxicologistas agora que estão mais presentes na nossa rotina, né? Sim. Então, acho que a tendência é cada vez mais uma unificação dali do toxicologista no meio analítico também. Acho que é bem interessante esse ponto. Verdade. Então, ainda na linha de qualificação, qual a sua visão do uso da inteligência artificial para a variação dos protocolos e documentos? Você já respondeu. Essa é bem parecida, né? Eu vou responder. Eu acho. Eu acho que é uma tendência. Né? Acho que é uma tendência global, utilização da inteligência artificial. A Anvisa provavelmente não vai fugir disso, como já não fugiu, porque ela já inseriu uma avaliação por inteligência artificial. Agora, o que eu senti um pouquinho de falta, e eu acho que vale a pena a Anvisa em algum momento já trazer de maneira mais clara essa questão como é que vai funcionar isso? Qual que é a proteção de dados que vai ter? Ah, isso é muito Importante, importante. É verdade. Como que é essa inteligência artificial? Tá usando o ChatGPT? Ela tá em um ambiente fechado, protegido? Como é que ela tá protegendo esses dados? Acho que também é muito importante ela em algum momento também, não só para esse caso, mas quando for implementar de maneira mais efetiva outras avaliações, trazer como que esses modelos estão sendo treinados. É verdade. Para quê? Para que você saiba pelo qual regra você está sendo avaliado. Para que assim, também... Desculpa só te cortar. Não, você continua, mas aprendizado de máquina é algo muito sensível, né? Ele vai levar em conta o que você coloca e entender como verdade, né? Então é algo bem crítico, né, para conseguir fazer esse tipo de avaliação. Como que esses dados estão sendo validados? Sim. Para outras situações também, se questões éticas estão sendo respeitadas, como também outros pontos que são importantes destacar para a inteligência artificial, como questões raciais, questões demográficas, sociais, né? Para sempre que a Anvisa aqui trouxer uma inteligência artificial, para que ela mostre como
qual é a régua agora que a gente está jogando, para que a gente não corra o risco de mandar algo que a gente já vinha mandando e ela chega e está fazendo uma outra avaliação. Acho que é muito interessante que vejo com bons olhos, contudo, o quanto antes a Anvisa trazer esse amparo para as pessoas que estão enviando os dados, que se sintam seguros em relação a esses tópicos. Sim. E, de certa maneira, também isso espelhe, né? Para quem vai tomar o medicamento ali, esteja tranquilo, né? Tanto para o lado de ser muito crítico, sim, quanto para ser menos crítico. É importante que a gente saiba agora qual que é a régua que está sendo, qual o jogo que a gente está jogando. Eu acho que da mesma forma que nós temos que avaliar criticamente o uso da inteligência artificial a nosso favor, a Anvisa também tem especialistas muito bem qualificados para fazer essa avaliação. Eu creio que eles utilizarão essa ferramenta, mas sempre farão uma análise crítica ali. Sim. Né? Traz uma celeridade, mas avalia criticamente. Sim. Acho que é importante a gente saber como funciona, como é que está sendo feito. Isso. Quem que está fazendo isso, qual que é o ambiente, qual que é o modelo de treinamento. Até porque as empresas também possam, de certa maneira, também poder usar essa ferramenta. Poder usar internamente. Exatamente isso, né? É interessante. Muito legal, pessoal. Então vamos lá. Quando devo enviar o documento para a GCEF ou para a GQMed? Que é o que eu falei que você acabou respondendo. Mas tá ótimo. Vamos lá. Eu acredito que o Cabral já trouxe aqui algumas situações. A GCF é a de segurança, que é específica para isso. Então ali são aqueles documentos que são mais críticos, como metabólitos, literatura científica ou estudos toxicológicos. Já para a GQMed são aquelas situações, as duas novas, que é por comparabilidade e pela lista. Ou seja, você vai indicar, não existe uma avaliação técnica aprofundada sobre isso. Entendi. E também quando você vai fazer via farmacopeia, né? Que você tem um limite farmacopeico mais abrangente que a legislação brasileira, e você diz, olha, estou qualificando segundo farmacopeia tal, produto tal. Agora a Anvisa traz de maneira mais clara a discussão que precisa ser feita. Anteriormente tinha em guias tinha em perguntas e respostas, agora está na legislação, mesma via de administração, qual que é o formato, qual que é esse produto que você está se amparando, se é injetável, se é oral, se não é, para que você traga essa discussão técnica e a GQMed possa avaliar. Então, como eu falei, é importante ficar de olho, porque essas duas listas são diferentes, tem períodos de tempos diferentes de avaliações. Então, ficar muito atento, porque se você tenta fazer uma qualificação toxicológica dentro de um relatório que vai para a GQMed, pode acontecer de você bater lá, tem o tempo de fila, ele fala, não avaliamos isso, precisa mandar para a GCF. Aí é mais um período de tempo para você conseguir fazer essa avaliação. Sim. Por isso que pode parecer uma pergunta aqui inofensiva, mas isso aqui pode definir 3 anos de produto na prateleira ou não. Até a viabilidade do projeto. Até a viabilidade do projeto, pensando ali em ser um primeiro genérico, ser um medicamento inovador. Sim. Estratégia, chegar primeiro. Exatamente. Isso pode ser um diferencial. É o que faz a gente trabalhar com agilidade, né? Acho que esse é o nosso cenário. E aí, como o Marcos comentou, a gente teve recentemente aí uma alteração no assunto, na verdade, desses peticionamentos de qualificação de impurezas. E isso acho que tem de dar bastante celeridade. Eles citaram aí a aplicação da inteligência artificial. E antes a gente tinha todo um checklist que a gente precisava preencher, que era bem amarrado, assim, né? Eram informações já bem definidas. E agora seria basicamente um forms que eles criaram, onde você vai inserir as informações que são relevantes para esse peticionamento. Então isso também tem de dar bastante celeridade nessa avaliação, né? Muito legal. Vamos lá, pessoal. Considerações finais, hein? Qual a importância do químico orgânico atuando para atender as novas demandas da RDC 964? Aqui realmente o químico orgânico passa a ter um papel preponderante na atuação dentro dessa legislação. Ele já vinha atuando fortemente. Contudo, agora realmente, de fato, a Anvisa traz, olha, eu quero uma avaliação aprofundada. Eu quero que você cruze a estrutura química, os pontos de ataque e correlacione eles com os endpoints. No sentido, você vai fazer uma hidrólise ácida, básica. Qual o momento que você vai parar essa degradação? Eu vou colocar ali uma solução 10 normal,
vou fazer sobre refluxo, vou aquecer a 150 graus, sendo que meu composto não degrada porque não tem ali um éster, uma amida, não faz sentido. Então o químico orgânico vai trazer, olha, não adianta eu ficar aqui subindo concentração, subindo tempo, subindo temperatura, se meu composto não tem ponto de ataque. Exato. Isso tem o sentido até de otimizar os seus processos, evitar que você faça alguns tipos de experimentos, justificando, né, com base. Também. E eu vejo que antes as pessoas se baseavam muito, né, o que é certo, no DIFA, né, no DMF, na rota de degradação, nas monografias para avaliar os principais marcadores, né, impurezas conhecidas. Usavam softwares de predição, né? De modo Verdade. análogo, tem software de predição toxicológica. Sim. Mas sem o toxicologista não adianta Não nada. adianta. Sem o Exato. expert review não É. Precisa é nada, é só... É, Exatamente. Sem um carro, sem um motorista bom, exato. é apenas um gasto com IPVA e tudo mais, né? Seguro. Seguro. Nem fala. Mas, de forma geral, eu vejo que essa atualização aí, ela tende a mudar até o perfil do analista que atua ali no dia a dia. Lá na 53, a gente teve já essa mudança, já um impacto bem significativo, onde a gente teve uma exigência maior na parte analítica, Sim. né? Que a gente teve essa grande mudança de mentalidade ali, obrigando que os analistas soubessem cada vez mais de novas tecnologias, de novas colunas cromatográficas, por exemplo. E essa atualização agora, ela já direciona mais, ó, o analista vai precisar ter uma noção boa de química orgânica, ó, e justificar, não simplesmente pegar um endpoint, aplicar, degradou, não degradou, sem saber o que aconteceu, entendeu? Exato. Então, acho que cada vez vai mudar realmente o perfil do analista que está na bancada ali, e trazendo também a parte da toxicologia. Acho que cada vez mais o analista vai ter que ter uma noção básica ali, olha, isso aqui eu vou precisar qualificar, não, isso aqui está dentro do limite. Isso aqui pode ter um risco, um potencial toxicológico. Então, tende a realmente, com essa nova legislação, mudar o perfil do analista. Acho que esse é o ponto principal ali que tende a mudar bastante. Até porque são dois profissionais extremamente disputados na Sim, indústria, né? O químico orgânico, todo analista Claro. quer falar com Sim. ele. O toxicologista É o guru, né? também. Exatamente. Quando você não Então, sabe mais o que fazer, você procura o... Acha essa vida, né? E vale a gente levar em conta também que apenas a pesquisa bibliográfica, né, o artigo, pode não te dizer o que condiz com a realidade, né? exato. Até para avaliar a validade de um artigo para você usar no seu estudo, Sim. é necessário ter conhecimento, né? Às vezes o que eles apresentam para você não é factível, né? Sim. Experimentos que a gente vê que não tem sentido, a degradação que não bate com a nossa, né? Tem muito que ser avaliado nesse sentido. Sim, tem bastante coisa na literatura que realmente você tem que avaliar com bastante criticidade. Sim. Às vezes uma impureza identificada que você vai olhar a estrutura e fala, não tem como ter formado isso aqui. É verdade. Vai ver, tipo, sua molécula tem um Vai ver um cloro, forma um extraível, bromo né? numa degradação. Sabe? Vai ver um extraível que o pessoal tá falando que é uma impureza. Sim, então tem que ter realmente essa criticidade e realmente a química Inchigável, na orgânica vai verdade, estar cada Sim. vez mais evidente, né? Muito legal, pessoal. Olha, fazer uma pausa aqui para falar com vocês que estão acompanhando a live. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá? Nós já estamos finalizando aqui as considerações finais e nós iremos ler as perguntas de vocês, então podem mandar aqui no nosso chat. Maravilha? Então vamos lá. Quais os desafios e instrumentação analítica que as indústrias farmacêuticas enfrentarão na condução dos estudos de degradação forçada para atender a RDC 964? Então, legal, vamos lá, vamos falar um pouco. Acho que, como eu comentei, eu sou um entusiasta aí dessa Sim. parte de analítica, instrumentação, eu gosto muito. Novamente, lá na 53 a gente teve um desafio bem grande, teve aquela corrida por comprar espectrômetro de massas e tudo mais, que muitas empresas não estavam preparadas para isso. E agora eu vejo como novos desafios surgindo, realmente a gente vai precisar, para você entender o mecanismo da sua reação ali, muitas vezes você vai formar... Hoje o nosso padrão, na verdade, é o DAD, né? Todo mundo Sim. trabalha, já inicia pelo DAD. Mas muitas vezes para você demonstrar ali uma cinética de reação, o que está sendo formado ou não, você vai precisar de uma técnica ortogonal ali. Então eu destaco que cada vez a gente vai precisar ter uma diversidade maior de detectores ali. Trago alguns exemplos bem legais. O CAD, que inclusive o nosso verdade. apoiador ali tem um que é bem interessante, sim, que é o sim. Coronavio. Já tive a oportunidade de... Coronavírus? Isso, Oh, é bem interessante. Acho que é um detector bem versátil ali que tende a... É o menos importante. que tende a ser bem versátil realmente na rotina ali, e é um detector universal, né? Então você vai conseguir enxergar muito mais coisas que talvez o DAD não consiga enxergar. Sim.
Então eu vejo que vem novos desafios realmente, agora não só voltado para espectrometria de massas, que foi o que teve na época, mas alguns detectores adicionais. Você vê que tem muita coisa surgindo nova no mercado aí. Quem teve a oportunidade de ir na analítica, por exemplo, na feira, né, a gente vê Sim, é muita coisa verdade. surgindo, né, nesse setor aí. Então tende a ser um Posso, desafio bem considerável. posso citar até o light scattering, por exemplo. Há É casos verdade. que a gente tem um perfil de impurezas, mas a gente não tem o fator resposta delas, né? São impurezas Sim, conhecidas. Às vezes o uso de técnicas ortogonais permite com que você estime esse fator resposta, sim, chegue em uma condição que te dê segurança nesse sentido. E falar também das outras instrumentações, né? Colunas mais eficientes, Exato. sim. núcleos sólidos, separações melhores, tudo isso vai deixar a sua análise mais robusta, né? Sim, sim, sem dúvida. E trago também, eu levanto aí a questão do Quality by Design. Eu acho que é uma coisa que está sendo cada vez Muito mais inserida. importante. Provavelmente aí, não sei, há expectativas que na próxima agenda regulatória aí da Anvisa já venha alguma coisa nesse sentido, seguindo essa tendência de harmonização, né? A gente Uhum. tem lá o ICHQ 14 que traz bastante informação legal. Então eu vejo que a tendência é que isso seja cada vez mais inserido, até trazendo essa questão de robustez, a gente avaliar, a gente ter uma flexibilidade maior no seu método, que pelo que veio, realmente já era atendido na 53, veio na 964, que qualquer alteração de método que você faça, você precisa repetir o seu estudo, né? Você Sim. está trabalhando com outro método, mas quando você tem o Quality by Design, você tem ali seu design space, uma região onde você consegue justificar uma alteração ali que você possa fazer no seu método, e aí com isso você poderia, por exemplo, justificar a não condução de um novo estudo. Então acho Legal. que é um conceito que vem entrando cada vez mais aí na rotina da indústria. Algumas multinacionais acho que já está mais difundido, mas nas indústrias nacionais vem sendo implementado aí, tem tido resultados bem interessantes. Às vezes até emprego de RMN também, né? Sim, sim. Também pode ser feito. Então tem bastante desafio vindo por aí. Vamos lá. Bom, bom, agora são as perguntas do chat. Você consegue abrir aqui pra gente, Paulo Vitor? Vou Ver tentar se o aqui, olha pessoal só, já enviou algumas questões. se tiver com... E pessoal, fiquem até o fim da live que nós temos uma surpresa muito especial para vocês. Quem ficar não vai se Nossa, arrepender, hein? tô Eu já tentando tô abrir logado, hein, aqui. Fernandão? Quem tem o chat aberto aí para agilizar? Você não tem, né? Tá Tá com. aberto. Não. Será que ele não consegue, não consegue, né? Kyra? Sim. Quem quiser mandar no Instagram também, a Ah, minha perfeito. digníssima noiva estaria de olho e pode auxiliar a gente. Você consegue projetar o chat aqui na tela? Ah, tá. Peraí que eu- Ah, Ah, pode se fazer puder pra ler? gente então, por favor. É isso aí, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Sim, sim. A gente abre aqui. Dá para aproveitar para falar sobre o ITQF também, né? Falar um pouco sobre a nossa empresa. Mas olha, a gente vai deixar para o final que eu consegui abrir aqui, ó. Boa. Vamos deixar o Então, ok aí. perguntas do chat. Bom, até agora eu não estou vendo perguntas aqui. Se o Borel puder ajudar a gente. Pode. Pode ler. Qual a visão de vocês sobre o envio do resumo focado nos pontos principais do cliente no relatório EDF? A pergunta foi sobre mandar um resumo no início do relatório. Muito boa pergunta do Caio. Muito obrigado, Caio. E de fato, você tocou num ponto importantíssimo, porque a Anvisa já vem com o CTD, ela já pede para você mandar um resumo dos seus dados, e caso ela tenha alguma dúvida, ela vai consultar. Uhum. Em outros momentos, documentos também intermediários, é enviado um resumo do estudo de degradação forçada para a Anvisa. E com esse resumo inicial, de fato, é você utilizar as informações que você tem de maneira clara para o auditor. Falar, olha, eu tenho esse ponto de atenção,
meu produto performa dessa maneira, meu método analítico atende nessa faixa de balanço de massa, ele está seletivo. É algo que faz com que o auditor veja de maneira rápida e, se possível, também trazer nesse mesmo resumo os subtópicos, né, de resumos. Então, a pessoa já, de maneira rápida, consegue avaliar que a Anvisa tem todo um histórico muito robusto de ativos, medicamentos que são enviados lá. Então, de certa maneira, eles têm essa expertise. Sim, Onde que aperta Sim. para cada lado. Então, mandar esse resumo eu vejo com bons olhos, como um tópico inicial, correlacionando, claro, com todo com o seu documento. ótimo. Temos mais perguntas? Não? Por enquanto, não. Então, pessoal, vamos dar mais um minutinho para vocês enviarem as perguntas. E Qual que é a surpresa, Fernandão? Ah, já quer ir para surpresa, então? Não, primeiro vamos falar do nosso instituto, né? O Instituto de Tecnologia Química e Farmacêutica nasceu com o propósito de fazer uma divulgação científica, né? Para isso, nós usamos as nossas redes sociais, fazemos publicações de artigos. O Rafael Cabral, mesmo que é nosso professor, já fez alguns artigos conosco. Marcos Trapoli, que também é o nosso sócio cofundador, que tem um conhecimento muito grande na área, já fez algumas postagens. Paulo Vitor, também postagens lindas, ele é muito bom em fazer um isso, visual bonito. Artigos técnicos, né? Coisas E eu relacionadas à parte já- analítica. Isso, eu já fiz algumas contribuições também, mas além dessas postagens, nós temos cursos. Esses cursos hoje são feitos em parceria com a Thermo Scientific. Como funciona? A aula teórica é ministrada online por nossos especialistas, mas nós temos aulas práticas. Esse é o diferencial do ITQF. Nós temos aulas práticas de todos os instrumentos disponíveis hoje na Thermo. Então, temos aulas práticas de HPLC, aulas práticas de CG, aulas práticas de ICP, cromatografia iônica, GCMS, EdCMS. Então, esse é o diferencial do nosso instituto. Você não aprende só a teoria, você aprende na prática. E para falar da nossa surpresa, nós estamos sorteando bolsas de estudo, né? Alguém quer falar um pouco mais sobre isso, Marcão? Quero sim. É um grande prazer, primeiro, ter participado aqui da mesa redonda, nesse ambiente bonito aqui. Obrigado, Fernandão. Foi Eu uma agradeço. Foi um grande prazer. Sim. Sim. certeza. Lembrando, quem quiser ainda mandar pergunta, fica à vontade no chat, manda a pergunta que a gente vai ficar para responder. De fato, o objetivo do ITQF é fornecer cursos de alta qualidade para capacitar os profissionais da área industrial, farmacêutica, química e fazendo com que seja um aprendizado na prática. Então, Exato. vai ter aulas, por exemplo, de HPLC, vai ter o módulo teórico e vai ter o módulo prático. Você vai lá no laboratório em si ver como funciona de fato no dia a dia ali. Vai ter, por exemplo, curso de degradação forçada, 964. A gente vai conduzir lá no laboratório degradação forçada para mostrar como é que é, o que é um artefato, o que é um produto de degradação majoritário, como é que você faz ali minimamente uma separação. Enfim, vai ser cursos extremamente úteis para quem quer se diferenciar no mercado. Não tem jeito. Você vai aprender na teoria e na prática, Exato. com assuntos focados do dia a dia, sem ficar divagando muito em teorias e nada. Você vai aprender a teoria e aplicar Aplicação, né? na prática. Exato. Isso. Porque você precisa da base, né? Para Exato, você entrar Exato. na prática, você precisa de uma base. E vale ressaltar que é uma base muito bem estabelecida. Assim, são aulas com uma carga horária mais elevada, Exato. né? São 16 horas de aula que foi 16 planejado, horas né? teóricas, mais Mais 8 8 a horas 16 horas, de aula dependendo do prática. curso de aula prática. Exato. Então é um conteúdo bem abrangente, é um conteúdo que já te coloca numa situação já de intermediário e avançado em alguns tópicos. Você vai não é? realmente se tornar especialista naquele assunto, que a gente vai falar a teoria e qualquer dúvida vai ser aplicada à prática. Se tiver dúvida na prática, vai ser sanada para que você realmente consiga aplicar o conceito no seu dia a dia. É isso aí. Muito bom.
Então, nós temos no curso de desenvolvimento analítico os módulos de HPLC, cromatografia iônica, ICP-MS e CG, tá? E nós vamos sortear uma bolsa de cada um desses módulos. Legal. Você, quando for comprar o nosso curso, você pode comprar um módulo individual ou você pode comprar o pacote. Quando você compra o pacote, você tem desconto na aquisição desse pacote e você ainda ganha o curso da RDC 964. Isso, nós faremos a divulgação desses cursos daqui a 2 semanas, tá? E vamos colocar em todas as redes sociais todas as informações para vocês. Qual a opinião de vocês sobre realizar as degradações em fase líquida, hidrólise e oxidação em medicamentos de base oleosa? Ou é possível justificar? O Anderson está perguntando sobre conduzir condições líquidas, hidrólise líquida e oxidativas em produtos que são produtos não aquosos. Essa pergunta não tem como ser respondida de maneira clara, porque na legislação ele não deixa vinculado, ele fala produtos sólidos. Então, de fato, pela legislação somente você não consegue não enviar, você precisa enviar. Contudo, se você traz para a Anvisa, que é um medicamento que não tem ali um acidificante, um alcalinizante, que é uma base não aquosa, que ele não vai sofrer hidrólise, dá sim para justificar, só que isso precisa se ficar muito claro no seu estudo. A Anvisa abre a possibilidade de justificativa. Eu iria muito nesse caminho de justificar de maneira clara o motivo pelo qual. Claro que isso envio de documento para a Anvisa. Não deixaria, por exemplo, em um momento de desenvolvimento analítico, de desafiar se algum produto de degradação pode vir a ser um risco para você. Que o interessante do estudo em si não é necessariamente você entregar para a Anvisa um relatório ou um protocolo. É você entender o que vai acontecer isso na vida útil do produto. Exato. Qual que é o risco, algumas vezes, de você justificar a não condução de um estudo? É depois você ter um produto de degradação em que você não tem mapeado qual que é a sua proveniência. Ou seja, dificultando, podendo botar em risco ali o seu produto, uma vez que pode acontecer de você não conseguir nem qualificar ele, porque qualificação não é um item de checklist, pode acontecer de você não ter margem para qualificação, de você conseguir, de ter que seguir, e você pode perder o seu produto, de certa maneira. Então, também pondere pela suscetibilidade do seu ativo, em meio provavelmente, se você está fazendo em base oleosa, pode ser que seu ativo já sofra hidrólise, ou pode ser também por algum motivo farmacológico, enfim. Mas vale essa análise crítica, de fato, se faz sentido ou não fazer a condução. Mas é sim possível pela justificativa técnica, não condução. Complementando aqui o que o Marcos trouxe, realmente a Anvisa não exigiu, você conseguiu justificar, não isenta a empresa de ter que avaliar aquilo ali internamente. Exato. Realmente, como eles trazem, você tem que conhecer o seu produto e o seu método. Então é importante que seja avaliado ali, pelo menos em ambiente de desenvolvimento, realmente entender. Pensando em uma base oleosa, você tem os desafios adicionais ali, porque a grande maioria das condições padronizadas que a gente tem são em bases aquosas, né, que você vai adicionar, mas você tem vias de contornar esses fatores, por exemplo, a utilização de dissolventes, tem alguns reagentes, por exemplo, o IBN, você consegue adquirir ele em tolueno, por exemplo, então você acaba tendo algumas vias de contornos experimentais ali para você conseguir ter esse dado, entender o que está acontecendo naquele meio reacional, né? Muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? A RDC 964 aborda bastante o tópico de fármacos em matriz sólida e líquida, mas houve alguma alteração ou ponto de atenção para fármacos com formulação lipossômicas? Há algum apontamento sobre a variação simultânea de degradação do fármaco e a estabilidade da membrana lipossomal? Onde pode ocorrer vazamento na membrana? Esse tópico é muito interessante. Obrigado, Paulo. Foge um pouquinho até do escopo do produto.
é para você avaliar intrinsecamente a avaliação do ativo sintético e semissintético. Quanto a especificamente os testes, eu acredito que vale a pena uma análise crítica, porque já o vazamento em si já não é mais uma questão ali talvez de segurança, de formação de produtos de degradação. Já vai impactar na liberação, no teor, em Qualidade, outros, eficácia. em outros tópicos. Quanto à condução, realmente seria você, talvez de certa maneira, você até precise abrir esse sistema para você retirar o seu ativo Uhum. e fazer a condução. Quanto a se teve alguma mudança ou não específica, esse tópico a legislação não aborda de maneira específica. Ele não entra em detalhes em relação à formulação, se a formulação por exemplo, comprimido com modificação liberado, se é comprimido de modificação normal, liberação normal, não entra nesses níveis de detalhe. Então vale realmente análise crítica de como que esse medicamento vai performar, mas nessa etapa, lembrando, a gente não desafia, de certa maneira, produto. A gente desafia método, a gente quer garantir que o nosso método é o suficientemente capaz de garantir que qualquer alteração ambiental, física, química ali do nosso ativo nosso método identifique isso. Então não tem nada, não trata de maneira específica, ele só trata dessa maneira de mais generalizada essa questão de produto sólido e produto líquido, mas não entra em maiores detalhes de formulação. Muito bom. Bom, pessoal, agora vamos fazer o nosso sorteio, né? A parte mais legal aqui. Tem uma lista ali, você quer mostrar a lista? Quer pegar Sim. a lista aqui? Pega a lista. Então, pessoal, nós Os temos inscritos. uma lista de inscritos aqui. Demos um número da sorte para cada um de vocês. Temos o nome e o e-mail, tá? Então, nós faremos agora o sorteio por um sorteador online e vamos sortear as 5 bolsas. 5 bolsas, isso. Primeiro de HPLC, na ordem, né? Na ordem dos HPLC, cursos, legal. CG, ICP-MS, CP, CG, cromatografia iônica. cromatografia iônica. E depois tem também o sorteio do bônus do curso do Rafael. duas de bônus? Uma? 2 de bônus? 2? Dois? Tá bom. Vai Pode 2. ser. Então Sim. põe dois. Vamos lá, então. Foram 112 inscritos. 112. Então, vamos lá. Opa, De 112. Vale lembrar que não estão em ordem alfabética, né? Foram na ordem Exato. de inscrição mesmo. então são 6 Que deixa sorteios. mais aleatório. Vamos na opção de sorteio. É a segunda, né, Isso, Paulo? a segunda vai ficar mais Tirar a interessante. propaganda de bet, que ninguém aqui incentiva o jogo. Bem. Não que a gente não jogue, né, Fernando? Mas não incentivamos. Faz o que eu digo, né? Vamos lá. HPLC agora? HPLC, PLC. 94. Paulo Vitor. Vamos lá para o fim da lista. 94. Ganhador, Roberta Alcântara Mendes. Berta Alcântara Você Mendes. tá anotando Já, aí? já marca aí na lista, Marca Paulo. ali, o Marcão tá marcando. Vamos entrar em contato pelo WhatsApp, mandar por e-mail também para pegar os dados, já fazer a inscrição Legal. para ela no Muito bom. curso de HPLC. Parabéns, Roberta. Vamos lá. Segunda bolsa agora para ICP, certo? CP. Vamos ver. 39. Jameson Jameson. Patriota, legal. Nosso amigo. Patriota. Parabéns, Jameson. Jameson. Muito legal, muito feliz. Vai aprender sobre ICP-MS. CP, técnicas de Paulo. espectroscopia atômica, análise elementar, É isso aí. extraíveis e lixiviáveis também. Podemos dar até um pouco de deformulação, pensando na parte inorgânica legal. do nosso produto. Mas lembrando que nós teremos um curso exclusivo de Com deformulação. certeza. Vai ter. Isso é só com uma visão espectroscópica atômica, entendeu? Exato. Paulo não é Muitas fraco, coisas. não. Agora o curso de CG. Vamos lá. Quem ganhou? 42, Paulo. 42, Paulo Paulo Kiyoshi. Kiyoshi. Ele que mandou a pergunta para nós, olha lá. ó. Paulo Kiyoshi. É marmelada, é isso? É. Tudo bem. Vamos lá, agora de cromatografia iônica, hein? 18. 18. Gabriel Ampessan. Aí, Ampessan, Gabriel, parabéns, hein? Canudo. Agora a primeira bolsa aqui da RDC 964. Quem vai ganhar? Vamos ver. 53. 53. RDC. Isamara Coelho. É isso aí, Zamara. Você Zamara ganhou uma Coelho. bolsa 100% desse curso, hein? RDC 53, você disse? Não, é Não, RDC 964. 964. Três é Foi um uma número. confusão. Tá bom.
Vamos lá. E a última, 16. 16. Vamos lá. 16. Ah, não, essa é marmelada. Antônio Marcos Calejo. É Antônio isso Marcos aí. Calejo. Não, não é marmelada, não. É. Foi tudo aleatório. Parabéns. Qualquer Parabéns, coisa, se ele Antônio. quiser, ele pode também passar para alguém caso ele não queira fazer, mas fica à vontade para fazer também. Exato. Legal. Então vamos lá. Última pergunta isso. do Caio. Para o caso de associações, a nova legislação exige a realização de estudos com placebo contaminado individualmente com os ativos? Ou o estresse do produto já pode ser considerado um pior caso, eximindo os estudos de placebo contaminado? Ah, legal. Acho que esse eu posso iniciar aí a discussão, na Vai lá. verdade. Foi um tópico que o Marcos trouxe. Realmente ele tira essa obrigatoriedade de você reportar esses dados desse estudo, mas como a gente trouxe, tem que avaliar com bastante cautela, principalmente quando você tem associação ou você tem uma matriz complexa ali que pode gerar artefatos analíticos. Então, apesar de não ser obrigado de você enviar, mais uma vez, você não é obrigado a enviar, mas não te isenta, na verdade, de gerar esses dados internamente, de você entender o seu perfil cromatográfico, o que está sendo gerado. Então, acho que seria nesse sentido. Realmente, apesar de não ser obrigatório, eu recomendo fortemente quando você tem matrizes mais complexas que sejam pelo menos avaliados, né? Sim, Principalmente em associações aí, duas. Talvez se você tiver bem mapeado os principais produtos de degradação, mapeada durante o desenvolvimento os principais picos de placebo, você pode, de certa maneira, não conduzir num momento regulado. Agora, quando você está falando em associações 3 ativos, 4 ativos, com contraíons, associando corante, aromatizante. aromas, pode realmente se tornar algo extremamente complexo fazer essa avaliação somente pela degradação. Você vai ter a formação do IFA e você vai ter a formação do produto. Nesses múltiplos componentes, você pode ter realmente produtos de degradação misturados aos picos de placebo, em que você não consiga verificar a proveniência. Nesses casos, se fizer sentido, você envia esses cromatogramas para a Anvisa, mas agora o legal é que muda um pouco o enfoque. Porque antes você mandava o pacote analítico inteiro, você mandava o cromatograma de IF, você mandava o cromatograma de amostra, de placebo, todos os cromatogramas em escala 125%, 5%, se necessitasse em outro tipo de escala para melhor visualização. Agora você pode direcionar o seu estudo, ou seja, você vai apresentar o dado do IFA, do produto acabado, e para aquela condição que fizer sentido em que se gere esse maior número de picos, você fala, olha, eu também fiz na condução nesse placebo, e esses picos, esse, eu estou desconsiderando como produtos de degradação, porque eluíram na minha amostra contaminada. Então, essa é a jogada, você, né, porque não está escrito que não é para você fazer, que você não vai fazer. Exato. É você utilizar isso a seu favor sem perder a qualidade do seu processo e do seu método. Muito bem pontuado. Bom. Muito bom. E agora, pessoal, quem quiser o certificado, vocês podem escanear esse QR Code. Vocês serão direcionados para preencher os dados de vocês. Nome, que é mais? Nome e Marcão? e-mail. Os certificados serão disponibilizados após até 10 dias de hoje. Será enviado por e-mail aí para quem tiver interesse no certificado. É isso aí. Foi Muito uma aula aqui com os 3 profissionais. Eu aprendi muito com vocês hoje e agradeço a presença de vocês. Então tá aí mais uma vez o QR Code para quem quiser escanear para ter esse certificado, né? E Talvez agora deixar mais um pouquinho, mais né? um pouquinho, né? Porque às vezes o pessoal tá Tá lá abrindo no- o celular, né? tá no Travou. celular, travou. Já coloca e Sim. tira, né? Que É. pra não ter- E também, assim, quem Exatamente. não conseguir agora aqui, tiver na live, claro que viu aqui, depois pode entrar em contato pelas redes sim. sociais, por Exato. e-mail acadêmico@itqf.com.br, que também vai ser muito bem atendido por lá. Fala, ó, Isso aí. participei, preciso do certificado, caso esteja no... Porque uma galera vê no celular, né? Então, Sim. Ah, sim. É É. verdade, né? Porque- Daí não tem como escanear. Tira um print da tela. É. Tira um print. É, depois tira um já print. pode ser avaliado. Não, mas pode É. mandar para o acadêmico que nós faremos o envio do Quer o certificado. e-mail? Acadêmico. acadêmico@itqf.com.br. Isso. Bom, aproveitando então, agradecer aos senhores aqui pela oportunidade. Acho que Imagina. essa dinâmica Uma aqui honra nossa.
Foi bem interessante, uma coisa diferente do que eu estava mais adaptado, né? Foi bem legal essa dinâmica aqui, realmente de um bate-papo, de responder as perguntas Sim. do pessoal, foi muito interessante. Desejo sucesso ao ITQF, acho que a gente vai estar obrigado. junto nessa aí, no que vocês precisarem. Ao pessoal que está assistindo aí, acho que foi bem legal, teve uma aderência bem significativa. Muito E obrigado. como o pessoal comentou, a gente vai ter o curso aí da RDC 964, acho que vai ser um diferencial bem legal ali, da gente ter uma parte teórica ali, onde a gente vai discutir delineamento dos experimentos, e depois realmente a parte da bancada, um Isso aí. estudo de degradação realmente na prática, como funciona, você entender os problemas que tem, a gente sabe que não é o melhor dos mundos, a gente tem muita surpresa ao longo do estudo, então a ideia é abordar isso aí realmente, todos os viés ali que a gente pode observar na condução realmente desse estudo, né? Sabe que o balanço de massa é uma coisa, como a gente comentou, tem bastante cabelo branco quanto a gente. Que não são poucos. Então, são coisas que realmente a gente tem que parar, pensar, entender o que está acontecendo. Então, acho que você vê na prática realmente o que está acontecendo ali vai ser bem interessante. Ótimo. E só tenho a agradecer aí a vocês, realmente foi bem legal. Imagina, o prazer é todo nosso. Aprender com vocês aí também, né? Foi muito bom. Vai trazer agora também um pouquinho. Quem quiser ver nossos conteúdos, ficar atento às datas, tem as nossas mídias sociais também. Lá Novamente o QR Code. a gente divulga o material científico. Fiquem de olho. É um grande prazer, é um grande sonho a gente poder falar sobre esse tópico com as pessoas, poder passar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, que a gente tanto estudou, para que pessoas que queiram ingressar, pessoas que queiram melhorar, que queiram evoluir, e também que a gente possa aprender também, porque Exato. Sem é uma dúvida. das formas de você A relação de aprender, troca. Claro. é você ensinando, sem Exato. dúvida nenhuma. Acho que é um grande prazer. Obrigado pela oportunidade. E agora E agora eu também vou agradecer, né? Aproveitar esse Isso aí. momento. Realmente como você disse, é uma troca, é um ganha-ganha. O ITQF foi idealizado pelo Marcos, pelo Fernando e por mim, né? A gente uniu os nossos conhecimentos de modo complementar, a gente faz o que a gente gosta, a gente passa A o gente que a ama, gente trabalha, não é? Então é algo que a gente faz com o intuito de promover conhecimento, conhecimento de qualidade e conhecimento útil, né? Que possa ser usado, aproveitado. Então esse é o sentido do ITQF. Vocês podem acompanhar nossas redes sociais, a gente costuma postar conteúdos, né, bem interessantes sobre diversos temas, atualidades e também os nossos anúncios de cursos. Vocês podem acompanhar todo o nosso desenvolvimento aí através das nossas redes. e fiquem à vontade para entrar em contato Exato. também. Sim. Se tiver alguma dúvida específica desse treinamento, tiver alguma dúvida que a gente possa também ali conversar, trocar ideias, Sem dúvida. entre em contato que a gente vai ser um prazer Exatamente. conversar com todos ali sobre o assunto aí científicos. E agora Muito bom. nós lançamos até o ITQF News nas Também. nossas redes sociais, onde nós postamos as atualizações do setor farmacêutico. Não são poucos. E que não são Todo poucos. momento a gente tem novidade. Exatamente. Então confiram as nossas redes. Mais uma vez agradeço de coração a presença de todos vocês. Somos 4 apaixonados pelo projeto. Creio que cada um pode trazer uma contribuição muito expressiva para esse projeto que nós estamos tocando e queremos aprender com vocês também. Como eles falaram, é uma relação de troca, né? Sempre que você ministra o conteúdo, você aprende também com o seu aluno. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E Valeu. é isso. Falou, Tchau, tchau. gente. Obrigado, Valeu, hein? Até gente. mais. Muito obrigado.